quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Vamos refletir sobre a vida, ou pelo menos sobre a vida de Jacó. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Talvez exatamente tenha sido esse um dos momentos mais densos, mais complexos da vida de Jacó. E foi exatamente nesse momento de angústia, um momento de fuga, que Deus encontrou uma grande oportunidade para mudar para sempre a vida de Jacó, o servo do Senhor. E nós podemos então, a partir dessa análise da vida de Jacó, desse recorte da vida dele, dessa história, mostrar também que são exatamente nesses momentos difíceis da vida que nós muitas vezes enfrentamos, que vai além desse recorte também do atual momento que nós estamos vivendo, que Deus nos visita e revela a nós para nos confortar e nos dar experiências grandiosas com Ele na nossa experiência cristã. Mas para que Deus possa efetuar, para que Deus possa dar a nós estas bênçãos tão maravilhosas, para que nós tenhamos essas experiências espirituais diante de Deus, se faz também necessário que, à semelhança de Jacó, nós também saibamos obedecer às ordens do Senhor. E esse texto, capítulo 35, versículo 1, nos ajuda, nos auxilia a encontrarmos aqui algumas ordens que o Senhor também nos dá a respeito da nossa atitude, a respeito da nossa vida, a respeito da nossa experiência com Deus. E na medida em que nós vivenciamos estas experiências com Deus, podemos também nos comportar à semelhança de Jacó e nos posicionar diante das bênçãos do Senhor. Portanto, nós vamos analisar aqui algumas ordens nesse versículo 1 que Deus dá a Jacó, que foram fundamentais para que, a partir da obediência a essas ordens, ele fosse profundamente abençoado pelo Senhor. E da mesma maneira, se nós também assim nos posicionarmos, também seremos certamente abençoados por Deus. E a primeira ordem que Deus concede a Jacó nesse versículo 1 do capítulo 35 é: levanta-te. Deus, de fato, exige de nós uma postura, uma atitude altruísta diante dos sofrimentos, diante das lutas, diante das intempéries que a vida, ela porventura nos acometer. Jacó, amados, de fato, ele não estava prostrado ali fisicamente, ele estava prostrado espiritualmente. Aquele era, sem dúvida nenhuma, um momento de dificuldade para Jacó, e Deus não queria que Jacó continuasse ali prostrado diante das dificuldades. Deus queria que Jacó se colocasse em pé. Deus queria que Jacó se colocasse diante dele com uma postura de alguém que entende a necessidade de seguir adiante. Deus não quer que nós nos prostremos de maneira alguma diante dos problemas, diante das dificuldades. Deus nos quer como um valente soldado
na guerra, pronto a pelejar contra as várias tempestades, os vários intempéries desta vida. De fato, Deus nos chama a nos colocar em pé diante dele. Muitas vezes as lutas, as dificuldades fazem com que muitas vezes nós nos prostremos espiritualmente. E a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, nesta oportunidade, é que nós nos ponhamos em pé, numa postura nova, numa postura diferente diante do Senhor. Levante-se, esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não continue prostrado, não deixe que as circunstâncias da vida faça com que você baixe a sua cabeça e perca completamente a direção, o norte, o rumo da sua vida. Deus espera que eu e você, a semelhança de Jacó, nós nos ponhamos em pé e olhemos para o horizonte, para as novidades, para as bênçãos, para muitas coisas que ainda tem por vir. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, esta manhã, nessa oportunidade, se você estiver cabisbaixo, se você estiver preocupado por qualquer circunstância que tenha lhe acometido, a palavra de Deus para mim e para você é: levanta-te, ponha-te em pé, esforça-te. Deus tem uma bênção para você. Essa é a primeira atitude que Deus exige daqueles que esperam ser abençoados por Ele. É tomar uma nova postura, levantar espiritualmente, não se deixar abater pelas dificuldades da vida. E em segundo lugar, Deus fala claramente a Jacó: vai até Betel. Deus quer nos dar, sem dúvida nenhuma, e Deus queria fazer com que Jacó tomasse uma nova direção. Para a bênção de Deus se manifestar, amados, nós temos que estar atentos à direção que Deus está nos dando. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão literalmente sem rumo, sem direção, não sabem para onde ir, não tem um caminho definido, não tem um rumo certo aonde quer chegar. Quando estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, quando nós estamos diante da presença de Deus, por mais dificultosa que seja a estrada, nós podemos ter a certeza de que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Mas é preciso ir rumo à direção que Deus nos manda. Deus deu a direção a Jacó: sobe a Betel. Sobe a Betel porque Betel significa casa de Deus. Ou seja, Deus estava chamando Jacó para o lugar aonde ele escolheu para que ele estivesse. Deus também nos chama a Betel. Deus nos chama também ao lugar da sua presença. Deus nos quer no lugar certo. E o lugar certo é diante da sua presença, é debaixo das asas do Senhor, é debaixo do esconderijo do Altíssimo. É nesse lugar, nesse ponto onde Deus quer que nós estejamos. Se Deus tem nos dado a direção para estarmos em Betel, e nós temos tomado os outros rumos, é preciso que mais uma vez, talvez tantas outras oportunidades Deus já tenha dado a cada um de nós, mas nesta oportunidade Deus quer que nós retomemos o lugar da presença dEle, o lugar da presença do Espírito Santo de Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus espera que nós tenhamos um momento de adoração, um lugar de se derramar diante do Senhor, e é neste lugar, somente neste lugar, onde nós encontramos a resposta para as nossas indagações. É na presença de Deus, é na casa de Deus, e a casa de Deus é aonde Ele se faz presente. Nós temos muitas vontades, muitos sonhos, e muitas vezes talvez você tenha se perguntado por que
você não consegue ouvir a Deus, porque Deus não tem falado com você, porque Deus não tem se revelado a você, porque Deus não tem se manifestado a você. E a resposta para essas indagações, para essas perguntas, está exatamente na postura que você tem tomado diante do chamado de Deus para o lugar que Ele tem esperado que você esteja. Ou seja, Deus espera que nós estejamos também em Betel, amados. Ou seja, Deus espera que eu e você estejamos na sua presença. E quando nós estamos na presença de Deus, aí sim nós somos respondidos por Deus. Nós podemos lembrar aqui de alguns personagens que estavam diante do Senhor para obter as suas bênçãos. Se os irmãos lembraram bem a história de Ana, a mãe de Samuel, ela estava no lugar certo. Ela tinha uma grande aflição. Ana não podia gerar filhos, e ela então não foi procurar no vizinho, ela não foi procurar no médico da cidade, ela foi para a casa de Deus, ela foi para Jerusalém, e lá ela se derramou diante de Deus, e lá ela se entregou diante de Deus, e lá diante de Deus, o Senhor revelou para ela e concedeu a ela a bênção que tanto ela esperava. E nasceu-lhe Samuel depois de um ano. Assim, amados, também nós precisamos estar no lugar certo. Deus nos convida a Betel, Deus nos convida ao lugar da presença dEle. Quando nós nos distanciamos de Deus, o natural é que nós perdemos normalmente a visão daquilo que é espiritual. Quando nós olhamos lá no Salmo 73, nós percebemos uma experiência intrigante do salmista Asaf. Quando ele se distancia da presença de Deus, ele começa a olhar para a vida, para as pessoas, e ele percebe que algumas pessoas, elas estão bem, mesmo blasfemando contra Deus, mesmo negando a Deus. E quando ele observa essas pessoas, ele tem inveja dessas pessoas, porque essas pessoas enriquecem, gastam seu dinheiro com o melhor da vida, têm saúde, têm dinheiro, podem fazer várias festas, e Asaf olha para essa realidade da vida e inveja dessa realidade. Mas ele disse que quase que ele resvalou, quase que ele se distanciou, quase que ele caiu, quase que ele saiu completamente da presença de Deus, quando ele observava essas coisas. E isso se deu até o momento em que ele vai para Betel, até o momento que ele vai para a presença de Deus, até o momento que ele entra no templo. E quando ele entra diante de Deus, quando ele se aproxima de Deus, ele se dá conta do fim daquelas pessoas que, não tendo Deus, se acham e se julgam melhores e até blasfemam contra Deus. E ele percebe que o fim daquelas pessoas é a morte, é a solidão, é a perdição eterna. Portanto, se nós ainda, por alguma razão, nós não nos encontramos diante do Senhor, é preciso que voltemos assim para o lugar da presença de Deus. Talvez você que esteja nos vendo nesse momento, talvez você esteja também longe, distante dessa realidade da presença de Deus. Nós não estamos falando aqui da casa, do espaço físico da igreja, até porque nós estamos num momento de quarentena e as igrejas não podem se reunir no templo. Nós estamos falando de sair da presença de Deus. Deus está aí ao seu lado e Ele espera que eu e você nos portemos como aqueles que buscam a Ele o tempo todo. Portanto, nessa experiência é preciso buscar a presença de Deus. A terceira ordem que Jacó recebe é: habita ali.
Veja que Deus manda ele subir a Betel, porque Betel é o lugar da presença de Deus, mas esse habita ali, que está no versículo 1 ainda, indica que Deus espera que haja perseverança nesse lugar. Ou seja, entrar na presença de Deus não é apenas uma visitação, não é um momento que nós devemos ter diante de Deus, como se sentíssemos um frenesi, um sentimento alegre, bom e até agradável de estar na presença de Deus, e depois nós o abandonamos. Não adiantava nada a Jacó chegar a Betel e no mesmo dia ele voltar e ir embora. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Isso nos diz muito a respeito da nossa intimidade com Deus. Deus quer que nós também permaneçamos no lugar que Ele preparou para que nós estejamos. Temos que ser firmes, temos que sermos constantes. Muitas pessoas deixam de desfrutar bênçãos grandiosas do Senhor, muitas das bênçãos do Senhor, porque chegam até no lugar da bênção, mas não permanecem, logo saem. Tem pessoas que começam a buscar a Deus, buscam um dia, buscam outro dia, mas aí depois elas largam, elas saem, elas abandonam Deus, elas não querem compromisso com Deus. E se não querem compromisso com Deus, Deus que sonda e conhece os nossos corações, Ele sabe exatamente o que nós buscamos. Se nós estamos interessados nas bênçãos de Deus somente, ou se estamos querendo aproximação, intimidade com Deus. O que Deus esperava de Jacó era que Jacó de fato vivesse uma vida de profunda intimidade, de profunda comunhão com Deus. Dessa mesma maneira, Deus espera que eu e você possamos desfrutar das suas bênçãos, de sua graça, e assim é preciso que nós continuemos firmes, permanecemos firmes na presença do Senhor, na Betel de Deus. E em quarto e último lugar, a última ordem que Deus dá a Jacó, Ele diz assim: edifica um altar, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Israel. O altar, amados, é sem dúvida nenhuma o lugar máximo da intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, altar significa renúncia, altar significa adoração. Todos nós temos que edificar um altar ao Senhor, pois quando nós edificamos esse altar com essa simbologia toda, isso significa que nós temos a marca da comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós até obedecemos a ordem de Deus de buscar a Betel, buscar a presença de Deus, até nos posicionamos de diversas maneiras. Temos até o hábito de permanecer. Já vi pessoas que ficaram na igreja, que vão para a igreja e que congregam em comunidades durante anos e anos a fio. Mas muitas dessas pessoas, elas nunca tiveram uma experiência profunda de intimidade com Deus. Eu já vi a experiência de pessoas que depois de 20, 30 anos caminhando dentro de uma igreja, junto com os irmãos, participando de congressos, participando de cultos, de festividades, mas nunca se entregaram a Deus, nunca tiveram uma oportunidade de intimidade profunda com Deus. E como isso acontece? Por que isso acontece? Porque essas pessoas não edificaram elas próprias o altar ao Senhor. São pessoas que vivem de experiências de outras pessoas, são pessoas que vivem de testemunhos de outras pessoas, mas não são pessoas que têm elas próprias as suas próprias experiências com Deus, a sua própria intimidade. Elas mesmas ainda não construíram, não edificaram um altar a Deus. E todos nós precisamos edificar um altar ao Senhor. Nesse momento da vida de Jacó, Deus esperava evidentemente que ele não apenas permanecesse em Betel,
Deus não queria que ele apenas ficasse ali, mas Deus queria que, ao edificar um altar, ele pudesse também experimentar o mais profundo, a mais alta intimidade com Deus. E é isso que Deus espera de mim e também de você. Que Deus possa fazer isso nas nossas vidas. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó, mas para que esse propósito de Deus se realizasse na vida desse homem, ele teve que obedecer a essas 4 ordens que Deus lhe deu. E portanto, Deus também espera que eu e que você façamos como Jacó, para que a bênção dele seja manifestada plenamente em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada. Não se prostre diante das circunstâncias adversas. Busque sempre a direção de Deus. Habite, permaneça, persevere diante de Deus e mantenha sempre uma comunhão, um altar de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que aqui temos de poder exaltar, glorificar e meditar na Tua palavra. E nesse momento eu quero, ó Deus, suplicar a Tua bênção, e de modo muito especial, ó Deus, que essas bênçãos sejam estendidas, ó Pai, a tantos quantos tiverem a oportunidade de terem acesso a esse vídeo, a essa gravação, e que assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar profundamente não só a vida de quem nos assiste nesse momento, mas a vida também daqueles que cercam, ó Pai, cada família que está sendo atingida por essa experiência nossa aqui. Tenha misericórdia de nós, Deus, e nos abençoe. Seja, ó Pai, com cada um de nós e derrama sobre nós da Tua bênção. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E também nós desde já convidamos você para logo mais à noite, às 7 horas e 30 minutos, estejamos também juntos em louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe.